eu vou falar sobre o namoro para o jovem, que é uma coisa muito importante. Então essa noite nós vamos tratar à luz das Escrituras sobre namoro, sobre cortejo. Então é muito importante que você abra seu coração e que você entenda a proposta dessa mensagem nessa Semana Jovem, nessa conferência que vai tratar sobre namoro. Vamos ler Mateus capítulo 7, verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mais uma vez, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Agora abra comigo Cantares de Salomão. É depois de Salmos. Cantares de Salomão, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. No capítulo 8, verso 4. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 4. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Vamos orar mais uma vez então. Pai, eu te dou graças por essa noite, Senhor. O Senhor tem sido bondoso para conosco. Bondoso para com essa geração de jovens, especificamente nessa igreja. Eu acredito que muitos aqui estão ouvindo o que a grande maioria jamais ouviu e temo eu que jamais ouvirá, Senhor. E o Senhor tem feito isso por causa da sua grandeza, soberania, dos seus decretos. Por causa da sua onisciência, o Senhor escolheu esse povo para receber a mensagem sagrada do Evangelho, a verdade das Escrituras e todo o conselho de Deus. Nós somos agraciados, porque nós não merecemos. Somos miseráveis pecadores, que sempre, Senhor, caminhávamos debaixo da sua ira. Mas alcançamos graça e achamos misericórdia junto ao seu trono, junto ao seu Filho, Senhor. Poupa esses jovens, Senhor. Poupa esses jovens das heresias, das blasfêmias, do mundanismo, da cultura. Poupa esses jovens da sociedade moderna ímpia, maldita, que quer matá-los, que quer fazer deles inertes, passivos, imaturos, Senhor. Mas faz uma geração de homens e mulheres bíblicos, santos e poderosos, que governem bem suas casas, ministérios e essa sociedade, e que tributem a Ti todo louvor e glória nas suas vidas pessoais. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém e amém. Presta atenção. Se tem algo que eu tenho falado nos últimos meses aqui deste púlpito, é sobre a família, sobre as famílias. Se tem algo que Satanás está interessado, é na destruição da família. Preste muita atenção. Se tem algo que ele está interessado nessa última década, é a desintegração, diluição, descaracterização, destruição da família. Você tem acompanhado toda a mudança e a oscilação da sociedade. Com essas leis, esses movimentos e protestos, mídia, teledramaturgia, cinematografia, tudo isso que está acontecendo, uma oscilação grandiosa, especialmente nesse primeiro semestre que já se foi, que passou. E você vai ver que todas essas mudanças, para o bem ou para o mal, essas crises, tudo que está acontecendo, ela tem um viés familiar. O objetivo dela, a propensão dela é afetar a família. Casamento homossexual, isso é uma afronta à família. O kit gay nas escolas, influenciando as crianças ao homossexualismo. Família. A revolução sexual que permite o sexo entre solteiros com a maior normalidade. Família. A efeminização do homem, tirando a figura máscula, viril, ombril e líder do homem. Família. A masculinização da mulher, ou movimento feminista.
Família. A rebeldia, insubmissão e a individualidade do jovem, do filho. Família. O objetivo de Satanás é tocar no principal componente, órgão, peça que compõe a sociedade, a família. Porque se ele entrar nesse seio, se ele entrar no vínculo familiar, ele destrói o Estado, ele destrói a igreja, ele destrói a sociedade, ele destrói a raça humana. Por exemplo, se o casamento homossexual for aprovado em escala mundial, ele significa a extinção da espécie. Simplesmente isso. Se for normal, se todo mundo trocar de sexo, é igual à extinção da espécie. E aonde isso está afetando? A família. Então, eu tenho notado sutil e sorrateiramente, algumas repartições, e descaradamente em outras, que o plano de toda essa movimentação é a derrocada da família, é levá-la à destruição, à bancarrota, à diluição. É a família. Então notem tudo o que está acontecendo e você, se tem um pouquinho de juízo, ciência, consciência, lute e guarde, trabalhe com unhas e dentes por sua família, porque ela é alvo de tudo. Toda a literatura infantil, tudo que está sendo feito na programação televisiva é para destruir a tua casa, a tua esposa, os teus filhos e você mesmo. A família. E o que isso tem a ver com o namoro e o namoro bíblico? É porque uma família, ela só inicia com a união de dois sexos opostos. Ou seja, de um homem e uma mulher. Tudo se inicia quando sexos opostos se unem num relacionamento que chega no matrimônio, formando assim a família. Então, se você está vendo muitas famílias destruídas, muitas famílias sofrendo, você vê dentro da igreja o índice de divórcio é muito grande. O índice de adultério, de infidelidade conjugal é muito grande. O índice de fornicação, pecados de imoralidade entre os solteiros é muito grande. O índice de traumas, crises familiares que envolvem toda a família ou partes, membros da família, está muito grande. Você vê toda sorte de problemas envolvendo principalmente a relação conjugal dentro da igreja. Por quê? Isso ocorre em grande escala por conta desse fenômeno, dessa prática que não é bíblica chamada namoro. Não existe essa palavra, essa prática. Essa prática é algo novo. Nunca se viu na história de toda a humanidade a prática do namoro. O namoro é algo que veio de 200, 150 anos, 100 para cá. Em toda a história da humanidade nunca existiu essa prática. E ela é nociva, diabólica, demoníaca. Você não vai encontrar. E Mateus 7,20 vai dizer o quê? Pelos seus frutos o conhecerei. Você conhece uma árvore pelo fruto que ela dá. Você conhece se a árvore é boa pelo fruto que ela dá. Então você conhece uma empresa, uma pessoa, uma igreja, qualquer coisa, você conhece, sabe se ela é boa ou não pelos frutos que ela dá. E os frutos que o namoro tem produzido em 100 e poucos anos são negativos, são nocivos, são traumáticos. E por conta de relações antibíblicas e relações dispendiosas que são namoro, que é o namoro, que vai trazer nessa relação sexo antes do casamento, traição, feridas, traumas, vai lançar para o casamento e para a família as sequelas desse namoro, dessa prática, desse fenômeno que não é bíblico. E ele vai ser praticado fora dos padrões bíblicos e ele vai ser praticado naquilo que é o início da família. Então, se eu praticar algo que é antibíblico, que é nocivo, pelo fruto eu tenho conhecido que é mau, eu vou levar para aquilo que é o início da família todas as consequências dessa prática nociva. Então nós temos casais, nós temos famílias que estão
sofrendo por conta dessa prática ter sido mal executada. Por exemplo, relacionamento precoce, incompatibilidade de gêneros, incompatibilidade espiritual, pecado durante a trajetória desse relacionamento. Então, toda aquela coisa despadronizada vai afetar o meu futuro casamento, a relação com os meus filhos e com a minha esposa. Então, à luz das Escrituras, é muito difícil falar sobre namoro. Não existe namoro nas Escrituras, não existe essa prática nas Escrituras. O namoro não é bíblico, não existe a palavra namoro. Dentro das Escrituras, um homem e uma mulher só se ajuntam para o matrimônio. Você só vai encontrar o cortejo, que é o noivado, que é o acompanhamento que um tem com o outro, uma amizade próxima até o laço matrimonial. Fora disso, você não encontra qualquer menção de um relacionamento que não seja para o casamento nas Escrituras. E nós, como cristãos, devemos seguir e obedecer os padrões da palavra. Então eu quero que você me entenda. Você vai ouvir coisas aqui, muitos que não vão gostar. Muitas pessoas vão ouvir coisas aqui que não vão gostar. Principalmente se tem algum visitante no nosso meio. Eu estou falando à luz das Escrituras, não é à luz do que você conhece. O que você conhece é Malhação, Revista Caras, Veja. E esse povo aí que recriou você durante as 2 últimas décadas, que foi Rita Cadillac, Gretchen e Monique Evas. E para a infantilidade foi Xuxa, Angélica e outros besteróis. Então você cresceu com essa formação sexual, com essa formação moral, com essa formação familiar pobre, principalmente influenciada por uma das piores TVs do universo, que é a Rede Globo de Comunicação, que é um dos maiores venenos contra a família brasileira, e ela é responsável pela diluição, pela poluição e a corrupção de grande parte da família brasileira, que é alienada junto a essas novelas que simplesmente retrata a mente do homem caído, a mente de Satanás. Agora, à luz das Escrituras, o relacionamento que você tem, quer ter ou já teve, não tem nada a ver com o que as Escrituras dizem. Então, é difícil falar dessa prática, porque ela só existe de 200 anos para cá. E quando você não tem essa baliza, essa verdade, e se relaciona antes do tempo, ou se relaciona com várias pessoas, a Bíblia diz que a união do casamento, o casamento é uma união mística, onde 2 se tornam 1, é uma união monossomática, um soma corpo, um só corpo. Então é uma união mística. Mas muitos namoros ocorrem de uma certa forma um pouco dessa união. Então a parte de um no outro. E quando isso não dá certo, quando isso não termina no casamento, isso vai causar sequelas, feridas e traumas. E com certeza pode afetar sua relação com seu esposo ou com sua esposa atual. Memórias, feridas e sequelas. Agora, hoje, o que tem ocorrido na sociedade? É o que eles chamam de um fenômeno chamado namoro recreacional. Recreacional é um derivado da palavra recreio. Recreio quer dizer diversão. O que nós encontramos hoje na sociedade, na cultura moderna, contemporânea, que é realizado em todos os setores ímpios, e inclusive dentro da igreja, é o namoro recreacional. É o namoro que visa apenas a diversão. 2 pessoas se unem numa relação e não têm o compromisso do matrimônio. Elas entram numa relação visando apenas a diversão. Ambos estão desfrutando do corpo, da presença, do afeto, do calor, do libido, da atração física, um do outro. Não é uma relação que visa o matrimônio. Não é uma relação responsável. É uma relação que só visa a diversão e o entretenimento.
Então, essa é a prática que acompanha o namoro, que não é uma prática, um fenômeno bíblico. A maioria, do conteúdo dessa prática é a recriação. E muitas delas terminam em quê? Termina apenas em satisfação carnal. A maioria de alguns relacionamentos, eles só se iniciam e eles só duram até que um dos lados, principalmente o masculino, consiga atingir o seu alvo, que é a prática sexual. E muitos desses rapazes ou até meninas, quando se relacionam até conseguirem a prática sexual e se satisfazem com aquela garota que possivelmente 99,9% ele não a ama e não tem sentimento algum por ela, quando ele se dá por satisfeito, ele vai deixar aquela garota procurando uma outra parceira para que ele procure novas aventuras, para que ele se recreie com ela também. Esse é o grande fenômeno moderno. Então você encontra casais por todas as partes, já com aliança amarela, né? Você encontra já com 12, aliança prata, você encontra com 12, 13, 14, 15 e 16, já com aliança de compromisso, né? E você encontra essas duas crianças já namorando, já estão juntas. E você olha para os dois e vê que eles não têm qualquer intenção de algo responsável. Que eles não têm qualquer intenção de se casar. Você vê a coisa mais normal do mundo, de 12 anos para cima, né, na minha infinita ignorância. Né? Eu acredito que tem mais, mas eu quero ficar me enganando um pouco para acreditar que ainda está nos 12 para cima. Mas você também tem visto esse fenômeno dentro da igreja. Principalmente algumas igrejas que dizem tradicionais, conservadoras, e outras que eu não posso nem chamar de igreja, são bordéis, né? Então ali se tolera de tudo. Mas você vê garotos de 15 anos com aliança na mão. E é interessante quando você vai a eles estão todos ali vigorosos, né? Pelo momento da relação, e você pergunta a eles dentro da igreja, vocês estão namorando? Sim. E quando é que vocês vão casar? Já marcaram o casamento? Casar? O senhor está doido, pastor? A gente não vai casar, não. Ah, vocês não vão casar? Então vocês estão namorando para quê? Sei lá. Você vê dentro da igreja. Segundo a palavra de Deus, isso é pecado, isso é lascívia. Isso tem acontecido. Tem acontecido dentro da igreja. 13, 14, 15, 16. Apenas se relacionando por entretenimento. Biblicamente, você só se ajunta com o sexo oposto visando matrimônio. E esse ajuntamento eu quero chamar de cortejo, porque eu não posso usar uma palavra que a Bíblia não tem. A Bíblia não tem a palavra namoro. Eu vou usar cortejo, que é acompanhar uma mulher do sexo oposto numa relação de amizade respeitosa, esperando o matrimônio. Biblicamente, eu só me envolvo visando o matrimônio. Você que está aqui, você que está ouvindo, vocês representam a próxima geração de cristãos. A atual, mas vamos dizer a próxima de líderes, a próxima geração madura. E essa é uma das áreas mais delicadas de se tratar dentro da igreja e uma das mais importantes, porque ela vai comprometer, ou ela envolve o seu futuro. Ela envolve a sua formação completa do lado de uma mulher. Então nós temos que tratar com muito cuidado. Por quê? Porque essa prática, Mateus 7,20, pelo fruto conhecereis, tem destruído a cristandade juvenil. Tem tirado pessoas da igreja, tem causado traumas e sequelas, gravidez indesejada, tem destruído ministérios, tem comprometido o chamado de muitas pessoas por conta da ignorância quanto a essa prática. Se vocês representam o maior número, porque a porcentagem, as estatísticas dizem que
o maior número de integrantes da igreja cristã é feito por jovens. Os jovens já representam a maioria. É a força da igreja. E se essa força for atacada, for corrompida, nós vamos ter uma igreja fraca, uma igreja anêmica. Então é necessário cuidar dessa área para você ser poupado. Poupado de pecado, poupado de frustração, poupado de feridas e poupado de marcas que você vai carregar ou que vão acompanhar você para o resto da tua vida. Aí eles perguntam, por que há tanta imoralidade dentro da igreja? Por que há tanta fornicação entre os jovens? Por que há tanto adultério, divórcios? Por quê? Porque nessa idade, nessa faixa, nessa área, eles não foram bem doutrinados, ensinados, advertidos, para que entrassem numa relação saudável, sadia, visando um matrimônio sólido, reto, e assim se solidificassem e se caracterizassem um casal sério, sólido, bíblico. Então, biblicamente, é isso. Você que está aqui, então, jovem, você que vai me assistir, você que ora por uma garota, ora por um garoto, você que quer estar com uma pessoa, você que tem esse desejo, você que tem carência afetiva, ou já se despertou em você o desejo pelo sexo oposto, até fora do tempo, biblicamente, para você, para as escrituras, por quê? Nós estamos trazendo uma mensagem para a igreja, para jovens cristãos. Nossa política, filosofia, metodologia, ela é diametralmente oposta do mundo. Não, esquece o que você processou na sua mente de literatura, TV, cultura ímpia e mundana. O relacionamento para você, segundo as escrituras, é totalmente oposto. Você não deve se basear, meu amigo faz, minha prima, meu tio, a TV, o livro que eu li. A cultura do mundo é uma contracultura à cultura da Bíblia. Então, para você que está aqui, o padrão é o quê? Se você tem essa intenção, você só pode iniciar uma relação com o sexo oposto, seja menino ou menina, você só pode iniciar o cortejo visando o matrimônio. Você só pode se relacionar com uma mulher, você só pode se relacionar com um homem, se essa relação vai convergir, terminar no matrimônio, no casamento. Nós não temos um relacionamento, não existe um relacionamento consumista. O que você encontra hoje é o chamado relacionamento consumista. O que é isso? Você vai numa loja, você experimenta 7 calças. E na 8ª serve, você leva. Não é assim dentro da palavra. Você não experimenta 7 meninas até achar a sua. Você não toca numa menina, em 7 meninas até achar a sua. Você não se relaciona de maneira imoral, vulgar e depravada com 7 garotas cristãs até achar a sua. Isso aqui não é uma calça, não é uma loja. Você não está experimentando roupas. Por isso, você só deve iniciar uma relação consciente do tempo, da pessoa, e consciente que é com aquela pessoa que você vai casar. Biblicamente, você não, dentro da igreja, você não se relaciona com 2, 3 para se casar com a 4ª. Não. Biblicamente, Isaac relacionou uma vez só com Rebeca e teve ela como esposa. Rebeca uma só vez com Isaac e tem como esposo. Não existe esse, eu estava namorando com aquela, pastor, não deu certo, agora eu vou para aquela. Não, se você estava namorando com aquela, é com aquela que você vai casar. Porque você só poderia ter iniciado a relação sabendo que iria casar. Então, se você iniciou consciente que é visando o casamento, é com essa que você está se relacionando que você vai casar. Aqui dentro da igreja você não vai ver o irmão que já namorou com a irmã, que agora está namorando com outro. Aí está sentado aqui o novo casal, e a ex dele ali, com a ex do ex ali. Nesta igreja você não vai ver, biblicamente não pode. Dentro da igreja você só se relaciona uma única vez, com uma única mulher, que será sua única esposa. Biblicamente você se relaciona uma única vez, com um só homem, que vai ser o seu único esposo. Biblicamente. Se
Se você cresceu vendo rock santeiro, se você cresceu vendo Rainha da Sucata, se você cresceu vendo Guerra do Sexo, o diabo veste... Não, eu estou falando Bíblia Sagrada, Escritura, proteção para os nossos jovens. Pastor Luiz só conheceu a Gabriela, casado com a Gabriela. Pastor Cunha só conheceu a Anélia, casado só com a Anélia. Pastor Danilo só conheceu a Soraya e vai se casar agora só com a Soraya. É dessa maneira. É dessa maneira. Não tiveram 30 relações para até encontrarem a sua relação, até encontrarem o seu parceiro e assim se casarem com ele. De maneira nenhuma. Única pessoa que se relacionaram, eles se casaram. O que ocorre quando um relacionamento não visa o matrimônio? Quando é um relacionamento sem responsabilidades. Veja você, talvez alguém já está achando ruim, principalmente as meninas, né? Ou talvez os garotos. Pastor, então quer dizer que biblicamente não existe namoro? Não. Biblicamente não existe essa prática, esse fenômeno? Não. O que é o namoro? É a união íntima de um casal que precede o matrimônio, que é menos íntima e menos responsável que o matrimônio. Não tem. Então é um fenômeno que veio de 200, cento e poucos anos para cá? Sim. Ok. E biblicamente eu só posso me juntar a uma mulher, cortejá-la, acompanhar. Porque, vou te dizer, tem práticas dentro do namoro mundano, secular e até cristão contemporâneo que são restritas ao casamento. Quem falou que você pode tocar na sua namorada? Quem falou que você pode fazer sexo com ela? Quem que falou que você pode ter ver a nudez dela? Isso está restrito para o matrimônio. Por isso que não há relação do namoro. Porque no namoro, eles já fazem coisas que só no matrimônio eu posso fazer. Por isso que 2 solteiros e só se tocam quando se tornam casados. O namoro foi algo diabólico, criado para o casal fazer aquilo que ele só poderia fazer dentro do matrimônio. Então por isso que não existe namoro. E eu só posso cortejar uma moça visando o matrimônio. Então nessa igreja, regra. Jovens só vão se relacionar aqui visando o casamento um com o outro. E se então, o que ocorre quando eu namoro, eu me relaciono, não visando o matrimônio, sem a responsabilidade? E se eu namoro só por entretenimento, só por diversão, por recreação? O que ocorre quando é permitido um relacionamento entre 2 jovens sem o compromisso do matrimônio? Aí é que entra o pecado, fornicação, lascívia, masturbação, culpa, traumas e etc. Por quê? Porque, veja só, o garoto está entrando numa relação sem ter responsabilidade com aquela menina. Ele não quer nada com ela. E por ele não ter responsabilidade nenhuma de assumi-la, de querer casar com ela, ele vai abusar dela. Isso vai levá-lo a abusar dela, a pecar. A mesma coisa aquela menina. Ela não tem compromisso nenhum com o rapaz. Ela está com ele apenas visando a diversão. E por não ter compromisso, ela vai ser levada ao pecado. Afinal de contas, não vai ser esse o meu marido. Eu vou apenas abusar dele. É isso que ocorre nos namoros, que não têm a responsabilidade do matrimônio. Eles serão levados ao pecado. Eles serão levados a eles passarem os limites. Vai haver fornicação, vai haver imoralidade, vai haver lascívia, vai haver masturbação. E o que ocorre quando esses relacionamentos são permitidos? A maioria deles não vai resultar no matrimônio. Então vai trazer sequela.